Em 11 de outubro de 1962, aqui, sob as abóbadas de São Pedro de Roma, 2.500 padres conciliares estão reunidos como para verdadeiros estados gerais do povo católico. O Concílio do Vaticano II vai anunciar o fim da monarquia absoluta dentro da Igreja. Nem todos gostam da ideia de varrer 20 séculos de história. Será uma prova de força entre os bispos do mundo inteiro e a Cúria Romana. Este confronto ameaçará envolver toda a Igreja no caos. Por que o Papa João XXIII teria assumido o risco dessa revolução? Seigneur, mon ami, tu m'as pris par la main, j'irai avec toi sans effroi jusqu'au bout du chemin. Harde woorden om te spreken, zijn harten om te breken. Dominique, Nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. Nessa época, nos anos 60, muitos queriam que a Igreja se modernizasse. Eles reprovavam o Fausto e as convicções do Vaticano, a imagem rígida de Pio XII, Papa majestático que, desde 1939, reinava sobre uma Igreja revestida de tradições. Pio XII ainda não havia sido colocado em questão pelas violentas polêmicas dos anos 60, que censurariam seus silêncios prudentes com relação aos genocídios da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, o século XX caminhou mais rápido do que a Igreja. O fascismo, o comunismo e o capitalismo atropelaram a mensagem do Evangelho. E o avanço do progresso virava pelo avesso a ética e a moral. A Exposição Universal de Bruxelas, em 1958, ano em que desapareceu Pio XII, deu a medida da reviravolta produzida pelos progressos da tecnologia e da medicina. A vedete incontestável da exposição é o Sputnik soviético. A ciência e o materialismo exibem os seus sucessos. Os homens se confrontam no céu para o melhor e para o pior. Enfim, está na hora da Igreja ouvir esse mundo inquieto, afastado da religião e do espiritual. Em 28 de outubro de 1958, a eleição do novo Papa vira uma página para toda a cristandade. João XXIII muda a imagem do soberano pontífice. Proveniente de uma família camponesa de 13 filhos, ele está mais integrado ao mundo, mais aberto a ele e é muito popular. Apenas 3 meses após sua eleição, ele convoca um concílio que ele qualifica como atualização. Pela primeira vez, um concílio não se dispõe a condenar uma heresia, mas visa simplesmente a colocar a Igreja de acordo com o seu tempo e, consequentemente, deter a queda preocupante da prática religiosa e das vocações no fim dos anos 50. Essa ideia já preocupara alguns cristãos antes da guerra. Em 1926, Monsenhor Cardin havia criado na Bélgica a JOC, a Juventude Operária Cristã. Sua missão era de reconquistar o mundo operário para a fé cristã. O antigo capelão da JOC, o Abade Godin, desenvolve a ideia em 1934, publicando França, País de Missão. Em seu livro, ele faz um balanço desanimador da situação da religião nos meios populares e propõe algumas medidas. Suas ideias são postas em prática aqui, no Petit Colombe, perto de Paris, em 1944. Um grupo de jovens sacerdotes decide não ficar à espera dos paroquianos na igreja e sim ir de porta em porta para ensinar o evangelho. Mas a missão junto aos operários tem mais espinhos do que rosas, no meio onde o Partido Comunista predomina e onde as queixas contra a igreja são muitas. Um desses sacerdotes é o padre Tivolier.
Quando os pobres vinham se casar na igreja ou enterrar um dos seus sem dinheiro, eles tinham direito a uma cerimônia com um desconto muito grande. E isso não estava certo. Era um verdadeiro escândalo. De modo que uma das grandes reformas que fizemos no Petit Colombe foi criar a classe única para todos, sejam ricos ou pobres. Sim, porque havia um bairro rico na paróquia. Embora pequeno, enfim, passou a ser a mesma cerimônia. E além disso, em vez de falarmos latim, fazíamos as cerimônias em francês, no que éramos pioneiros. Ninguém fazia isso. E que pioneiros! A equipe de sacerdotes do Petit Colombe deu origem a uma reforma da missa que o concílio iria aplicar a toda a igreja 20 anos mais tarde. Mas na época, para a classe trabalhadora, a imagem da religião católica ainda se atinha um slogan: a igreja é para os ricos. E os missionários do Petit Colombe compartilhavam o seu ponto de vista. Eles sentiam que pertenciam a uma igreja burguesa que afastava o povo do evangelho. Por ocasião da libertação, a iniciativa dessa igreja popular iria produzir um efeito contagioso. Em outras paróquias da classe trabalhadora, sacerdotes tentam reproduzir a experiência do Petit Colombe e o padre Tivoli decide apoiá-los. Em 1947, ele providencia a reforma de velhas caravanas diferentes, manda instalar camas, uma sala de jantar, uma cozinha e uma capela, e parte em missão junto ao operariado. Antes de sua passagem, a paróquia distribui gratuitamente esse jornal com uma tiragem de 10.000 exemplares. Ele indica o endereço dos cafés e dos cinemas onde se realizam reuniões públicas e onde existem muitos opositores. Nessa época, havia na França um certo número de correntes antirreligiosas. Havia, portanto, uma corrente de trabalhadores sem Deus, não necessariamente comunistas, mas já era uma corrente de pensamento livre e extremamente, digamos, agressiva com relação à igreja. E eles haviam elaborado, inclusive, uma espécie de certidão de batismo, pela qual os pais e os padrinhos se comprometiam a vigiar para que a criança não se aproximasse dos sacerdotes. E essas pessoas juravam impedir que um padre se aproximasse de um moribundo. Outros sacerdotes consideram uma ação ainda mais profunda para reaproximar a igreja das classes populares. Jacques Leu, o primeiro deles, cria uma missão proletária nas docas de Marsella. Ele pretende mudar a imagem dos padres, se imiscuir na classe operária para tocar esse mundo descristianizado. O começo é difícil. Os estivadores suspeitam que eles possam ter sido enviados pelos patrões para espioná-los. E não é pouco ter pela primeira vez um saco de 100 quilos nas costas. O saco escorregou de minha cabeça e caiu no chão. E os estivadores precisaram pegá-lo em meu lugar para seguir na fila. Houve uma espécie de solidariedade pelo coitado que eu era. Nunca fui um campeão dos 100 quilos, mas me empenhei bastante. Deixei de morar no convento dos dominicanos para ir viver no bairro dos estivadores, que hoje diríamos ser o quarto mundo. Foi quando, aliás, o Papa disse num discurso de Pentecostes: como pode a igreja, tão preocupada com o bem de seus filhos, se comportar como se ignorasse condições sociais que tornam praticamente impossível levar uma vida cristã? Camarada sacerdote, apoie nossas lutas. Junte-se a nós. Ouvem eles ao seu redor. Um bom número de padres operários aceitará militar na CGT e, em breve, ter responsabilidades sindicais. Voltamos a encontrá-los engajados na luta por ocasião das greves de 1947, depois, nos anos 50, militantes da paz junto ao Partido Comunista. O Santo Ofício fica em alerta. O episcopado não esconde sua preferência pela ação do Abbé Pierre, que é citado como exemplo.
É dentro desse espírito, dizem os bispos, e segundo um plano apenas caritativo que se deve ajudar o povo, sem que aventuras políticas comprometam as funções sacerdotais. Em 1952, o Partido Comunista se mobiliza em Paris para protestar contra a vinda à França do general americano Ridgway. O governo de Antoine Pinet proíbe a manifestação. Ao lado dos feridos, serão presos 2 padres operários. No dia seguinte, um chefe de polícia transmite um relatório ao Vaticano. Em 14 de novembro de 1954, Pio XII põe fim à experiência dos padres operários. Alguns preferem voltar ao estado leigo, outros se submetem, satisfeitos por terem provado que a Igreja não está necessariamente do lado dos poderosos, dos ricos, da ordem estabelecida. Uma ideia fundamental que irá guiar todos os passos do concílio. A Igreja mudou de fisionomia aos olhos dos homens. É como dizia o padre Lacordaire, quando lhe perguntavam: mas o senhor converteu muita gente? E ele respondia: não converti ninguém, mas mudei a opinião pública, ou seja, o mundo inteiro. É dentro desse espírito que centenas de novos bispos chegam a Roma para a abertura do concílio. Eles também darão sua contribuição no sentido de mudar as opiniões e modificar as relações dentro da Igreja. A descolonização abriu as portas para o terceiro mundo. O concílio anterior, Vaticano I, reunido um século antes, foi interrompido pela Guerra de 1870. Desde então, nenhum papa julgou necessário convocar novamente uma assembleia desse tipo. Os papas diziam que, com o telefone e as comunicações em geral, o concílio estava eternamente reunido dentro da Igreja e que não era o caso de convocá-los para vir ao Vaticano. E que, sendo assim, um concílio seria sempre algo penoso, doloroso até para a Igreja, sob certos aspectos, e que seria melhor deixar de convocar concílios no futuro. Foi preciso um homem extravagante, impetuoso, imprudente e, de certa forma, santo, chamado João 23, para que o concílio se reunisse. Se não fosse a extravagância, digamos assim, o extravagante João 23, o extravagante Roncalli, provavelmente não teria havido concílio algum. A abertura solene do concílio foi em 11 de outubro. Entre os prelados que se dirigem a São Pedro, alguns ainda se perguntam por que o Papa está provocando todo esse rebuliço. Outros chegam a se declarar totalmente contrários a este concílio. Os que se opõem são os cardeais da Cúria, ou seja, a administração da Igreja, que se opõem a tudo que possa colocar em questão a superioridade do poder central romano. Eles pretendem ignorar os atos preparatórios, esses memoriais que o Papa recebeu dos bispos de todo o mundo, reivindicando uma maior autonomia do episcopado. E também, há 3 anos, a Cúria vem manobrando na tentativa de manter seu poder intacto. Eis aqui prestes a se sentarem. 400 bispos europeus, 750 americanos, 350 asiáticos, 200 africanos. Georges Schiffer era correspondente do L'Express. A Cúria não vê com bons olhos essa chegada maciça de bispos que ela não conhece, vindos dos 4 cantos do mundo, negros, amarelos, etc. O que irão dizer? Do que é que falam? Como iremos nos acertar? Providencie, então, o mais rápido possível, uma ordem do dia restrita. Comporta-se como qualquer administração central ou não, que prepara um encontro entre pessoas que têm opiniões divergentes. Ela tenta limitar a ruptura de imediato e é justamente aí que o conflito será desencadeado. Na origem do confronto está a indignação de um grupo de cardeais franceses, belgas e alemães ao saber que a Cúria vai tentar lhes impor a escolha de seus delegados e se encontram para combinar uma resposta. No sábado, 13 de outubro, para surpresa geral, logo após a abertura da sessão, vemos refluir sobre a Praça de São Pedro os 2.000 sacerdotes conciliares.
Eles declaram que a Assembleia interrompeu provisoriamente seus trabalhos. Nada mais se soube na ocasião, uma vez que o concílio é privado e os segredos são bem guardados. Sabe-se bem que é proposta a ordem do dia e, logicamente, toda a Assembleia, num caso como esse, começa concordando, dizendo: em seguida veremos, acertaremos a ordem do dia. E os franceses barram imediatamente. É o cardeal Liénard de Lille, que não é um homem de extrema esquerda, quem pede a palavra e diz: essa ordem do dia não está certa, é preciso refazê-la, o que produz grande efeito. Os 2.000 sacerdotes conciliares aplaudem entusiasticamente o contestatário. É um verdadeiro golpe de Estado dos franceses, belgas e alemães contra os italianos da Cúria. Mas a partida ainda não está ganha. Resta um último trunfo aos italianos: os documentos, os textos de reformas destinados à aprovação pela Assembleia, que somente eles conhecem até o momento e dos quais cerca de 200.000 exemplares saíram daqui, da tipografia do Vaticano. Aldo Troiani ficou encarregado desse trabalho. Era uma coisa absolutamente secreta. Nenhum estranho podia entrar durante o trabalho e devíamos destruir sistematicamente qualquer prova. Quindi dovevamo essere molto attenti anche nel distruggere ciò che rimaneva, insomma. Era distribuído secretamente. O chefe de redação do Lacroix, padre Wenger, cobriu o concílio para seu jornal. Ele encontrou um exemplar dos famosos documentos. Tudo isso é em latim. No primeiro mês do concílio, houve uma forte pressão para que houvesse tradução simultânea. A Cúria Romana e o secretariado do concílio não quiseram, talvez porque não tivéssemos o equipamento suficiente. Mas eu acho que quiseram usar o latim para manter maior controle sobre o concílio. O latim para a Cúria é uma maneira de limitar os debates numa língua que os bispos não dominam completamente. Mas a manobra fracassa, porque pouco a pouco os sacerdotes travam conhecimento, trocam ideias, organizam-se comissões, os contatos se multiplicam. A Cúria é tomada. No encerramento da primeira sessão, o poder irrestrito da administração romana deixa de existir. Mas esse confronto é bem menor se comparado ao que quase levou o mundo ao conflito nuclear. Em novembro de 1962, em pleno concílio, a crise dos mísseis de Cuba opôs violentamente Kennedy e Khrushchev. João XXIII se recusou a tomar partido, apenas rezou e fez apelos à paz. No tempo de Pio XII, tradicionalmente, o Vaticano se colocava no campo ocidental, ao lado dos americanos. Nesse momento, João XXIII não dá mais as costas ao mundo comunista, que também promove sua atualização com a desestalinização em 1956. Quando o Papa João XXIII publica a encíclica Paz em Terris, Paz na Terra, os soviéticos ficam muito satisfeitos e Khrushchev envia seu genro, Adjubei, para entregar pessoalmente ao Papa o prêmio Balzan da Paz. A emoção provocada pelo desaparecimento de João XXIII em 1963 invade os meios católicos. Em Roma, teme-se o pior com relação ao concílio, pois nada foi terminado. A igreja está de pernas para o ar e alguns só pensam em sepultar o Vaticano II, cujos resultados se revelam, apesar de tudo, muito poucos. A eleição do cardeal Montini, que assume o nome de Paulo VI, não é surpresa. Os cardeais escolheram um homem prudente e hábil, um diplomata, antigo secretário de Estado de Pio XII. Nem mesmo toda a sua experiência foram suficientes para fazer o concílio retomar o caminho certo. Sua maior preocupação é de censurar as duas tendências antagonistas, a minoria partidária da tradição e a maioria a favor da mudança.
Esses últimos ressaltam, através de Dom Helder Câmara, que as cerimônias em São Pedro de Roma são dotadas de um fausto intolerável e que a igreja deve se revestir de sinais exteriores de pobreza. Mas é longe de São Pedro, nos bastidores, que acontecem os verdadeiros debates, as lutas de influência. Em comissões como essa, onde se negocia passo a passo adendos aos documentos sobre o papel dos leigos, o ecumenismo, a formação dos padres e dos missionários. Em outubro de 63, a Comissão de Eclésia, reunida em torno do documento sobre a Igreja, lamenta que o texto dê tão pouco espaço à classe operária e recomenda aos redatores que se inspirem nas ideias do Abade Godin em França, país de missão, e nas experiências pastorais do Petit Colombe. O conjunto das questões debatidas fica pouco acessível aos profanos, a tal ponto que até mesmo os bispos se fazem assistir por especialistas. O trabalho deles alimenta um dos mais vivos debates que gira em torno do papel dos bispos diante de um papa infalível, ou seja, entre uma concepção de colegiado e uma concepção monárquica de autoridade. No primeiro campo, o da mudança, alinham-se o cardeal holandês Alfrink, o belga Suenens e o francês Liénard, o homem que ousou dizer não à cúria. Todos reivindicam maior poder para os bispos. Les évêques participent à cette infaillibilité. Pas à côté du pape, en union avec lui, car il fait partie du collège. Le concile est infaillible, et ce sont les évêques, unis au pape. Na oposição, sustentada pelos conservadores espanhóis e italianos, o influente chefe do Santo Ofício, o cardeal Ottaviani, reafirma a primazia absoluta do Papa sobre a Igreja. Il a reçu seul, et individuellement, le mandat par notre Seigneur d'être la base, le fondement de l'Église, et d'être le pasteur universel. Em Roma, fora do concílio, grupos fazem pressão para modificar as decisões submetidas a votos. Para conseguir a adesão de intelectuais ou de jornalistas, como o padre Moreau, responsável pelas transmissões em francês da Rádio Vaticano. Havia pressões de alguns grupos, algumas correntes de pensamento que pretendiam realmente obter a aprovação de ideias próprias. Esses grupos distribuíam mais e mais folhetos, os volantini, como se diz em italiano. Esses, por exemplo, são alguns dos textos que circulavam. Esse é a favor da ordenação de homens casados. Dizia que o celibato não fazia parte da natureza do sacerdócio. Esse é um texto que foi distribuído entre as duas sessões. É Gilbert Maury, do Partido Comunista Francês, que temia a condenação do comunismo, o que não aconteceu porque o ateísmo, que é diferente do comunismo, é que foi condenado. De fato, sabe-se hoje que a atitude do concílio com relação aos soviéticos foi resultado de negociações secretas entre o cardeal Béat e Monsenhor Wilbrand. Moscou concorda com a vinda a Roma de observadores russos ortodoxos, em troca da promessa de não condenação do comunismo pelo concílio. Alguns meses mais tarde, o Vaticano conseguirá até que, após 15 anos de Gulag por atividades antissoviéticas e infidelidade ao Papa, o cardeal ucraniano Zlipy seja libertado e autorizado a se juntar ao concílio. Para surpresa do mundo inteiro, por ocasião do encerramento da segunda sessão do concílio, Paulo VI anuncia que irá à Terra Santa. Essa segunda sessão não se mostrou em nada mais frutífera do que a anterior, e o concílio ameaça afundar. O Papa procura uma inspiração divina nesse retorno às origens e quer provocar inquietação nos padres. Primeira vez na história que um Papa vai ao túmulo de Cristo.
O entusiasmo é tão grande na via dolorosa em Jerusalém que ele precisa abrir mão de seu discurso, de suas orações, e os serviços de segurança temem vê-lo morrer sufocado. No dia seguinte acontece o gesto histórico, a reafirmação da vontade ecumênica do concílio, o encontro com o patriarca Atenágoras. Católicos e ortodoxos se reencontram após 9 séculos de condenações recíprocas.